Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Amém, jovens, que tempo maravilhoso. Como é bom, né, estar juntos, adorando. E bem, jovens, bem-vindos a esse ministério OC Youth. Se você está aqui pela primeira vez, somos um ministério aqui de jovens de parte da Online World Church. Uma igreja, sim, online, mas o que isso significa? Nada mais e nada menos que nós temos um papel de parte do Senhor para alcançar as nações e discipular e cuidar das nações em qualquer parte do mundo. Por isso hoje temos discípulos em Paraguai, temos discípulos no Chile, no Japão, na Índia, em todas as partes do Brasil. E esses discípulos não são apenas pessoas que assistem os cultos, muito mais pessoas assistindo os cultos, não são pessoas que conhecemos pessoalmente, são pessoas que cuidamos, são pessoas que nós ensinamos
pessoalmente andar nos caminhos do Senhor. Então, seja bem-vindo a esse ministério maravilhoso. E hoje eu tenho uma palavra muito importante para nós como cristãos sempre nos lembrarmos. Amém? Essa palavra se chama o maior devorador das promessas de Deus. Tem um devorador das promessas de Deus que muitos não percebem que estão vivendo todos os dias. Sabe? Você provavelmente, mesmo se você diz para mim, Davi, não estou na pornografia, Davi, não estou fornicando, Davi, não estou falando palavrão, Davi, estou sendo muito obediente, sabe? Muitos, até líderes, sim, líderes têm que avaliar a sua vida e dizer, será que eu tenho permitido esse devorador estar me cercando? Então, qual será? Bem, vamos aprender sobre isso. Mas antes, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor possa estar aqui nos guiando e nos levando a entender a sua palavra. Amém? Então, onde você estiver, pode fechar seus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento, mais uma vez que temos na Tua presença. Como é bom estar aqui acompanhado pelos meus irmãos na fé, tanto como aqueles que estão aqui pela primeira vez. Senhor, que cada um deles possam ser cercados agora pela Tua presença e que a Tua palavra possa ser ministrada e penetrar e chegar até esses corações. Eis-me aqui apenas um servo com o desejo de ser usado por Ti. Um servo com o desejo de poder transmitir a Tua verdade e a Tua palavra para esses corações e para essas vidas. Usa-me nesse momento, Senhor. Em Teu santo nome que eu oro. Amém e amém. Então, qual é esse maior devorador das promessas de Deus? Muitos aqui não estão vivendo as promessas de Deus nas suas vidas porque não têm corrigido isso. Muitos de vocês, por não terem corrigido esse devorador, não estão vivendo as promessas de Deus. E então, qual é um dos maiores devoradores das promessas de Deus? Bem, já vou revelar para vocês. É o devorador que fez com que o povo de Israel não pudesse entrar na terra prometida. Um povo que tinha promessa, mas não viveu a promessa. Por causa de quê? Por causa da murmuração. Mas para você entender isso, e entender por que a murmuração é um dos maiores devoradores das promessas de Deus, e para você realmente entender a magnitude disso, você precisa entender e saber algo muito pesado. Você precisa entender algo agora que talvez vai te chocar um pouquinho. E o que você tem que entender, e ouça o que eu vou falar, é que a vontade que Deus tem para nossas vidas e as promessas que Ele tem nos dado não sempre se cumprem. As promessas de Deus não sempre se cumprem nas vidas daqueles que Ele prometeu. Como assim, Davi? Ele é quem cumpre as suas promessas, mas você precisa prestar muita atenção que eu vou falar. Isso é bíblico. E vemos isso várias vezes na Bíblia. Deus tem uma vontade para a sua vida. Tem algo que Deus deseja que você viva. Mas você é aquele que precisa cumprir isso. É aquele que precisa viver isso. E nós vemos isso claramente quando Jesus diz para aqueles que diziam Senhor, Senhor, não vivemos todas as coisas, e Ele diz para eles, vocês não fizeram a vontade de Deus. Ou seja, Deus tinha uma vontade para eles e eles não fizeram. Deus tem promessas para a sua vida, mas você pode rejeitar aquilo que Deus quis para você. E nós vemos isso na história de Israel, que carregava uma promessa de parte do Senhor, mas claramente não viveram ela. E hoje vamos aprofundar nessa história e você vai ver frases e palavras vindo da boca do Senhor que talvez muitos falsos, muitos líderes que não souberam representar o caráter verdadeiro de Deus, colocaram em você um pensamento de Deus que não é. Não, se Deus prometeu, vai se cumprir. Não, Deus está te abençoando e Deus está te chamando para entrar na terra prometida, assim como eles dizem. E Deus pode sim nos fazer entrar. O problema não está em Deus, o problema está
em nós, que rejeitamos a vontade de Deus. A vontade e as promessas de Deus sempre se cumprem, mas você pode ficar por fora delas por sua própria escolha. Então, a vontade de Deus sobre a humanidade, o que Ele quer fazer, esse plano de restauração, separando para si uma noiva santa, irá se cumprir. Mas muitos que foram chamados não farão parte dos escolhidos. A promessa que Deus tem de trazer uma nova Jerusalém e que nós que estamos aqui na terra vamos entrar e habitar com Ele, vai se cumprir, mas não todos que receberam esse chamado vão viver a escolha. E nós sabemos que Deus chamou o povo de Israel para sair do Egito com uma promessa que Ele ia levar eles para a terra prometida. Então aqui temos um povo escolhido por Deus com uma promessa de parte do Senhor. Ou é ou não é que Deus prometeu que Ele ia levar esse povo à terra prometida? E uma jornada que levaria aproximadamente 14 dias a pé para cumprir, a jornada entre Egito e a terra prometida, dizem que levaria aproximadamente 14 dias. E essa jornada que seria 14 dias, acabou se tornando 40 anos. E eles nem entraram. Eles passaram 40 anos rodeando o deserto e nem entraram na terra prometida. Aqueles que receberam uma promessa de Deus não viveram essa promessa. Não se cumpriu na vida deles. Mas por quê? É porque vez após vez na história de Israel nós vemos que eles fizeram algo que Deus reprova. Você lembra da postura de Israel quando eles estavam entre o mar e o exército? O que eles disseram para o Senhor? Não era melhor nós termos ficado no Egito? Por incrível que pareça, mesmo depois do Senhor ter aberto o mar na frente dos olhos deles e levado eles a cruzar sobre terra seca, essa não foi a última vez que eles se queixaram com o Senhor. Mesmo murmurando e Deus, pela sua graça, abrindo o mar vermelho para manifestar a sua glória, eles continuaram. E a verdade é que a murmuração é um dos maiores destaques do povo de Israel. Quando vemos o povo de Israel, pensamos naquele povo que saiu do Egito, chamado para a terra prometida, pensamos num povo que murmurou. Partindo para a terra prometida, o povo ficou sem água por 3 dias. Depois de sair do mar vermelho que se abriu, ficaram sem água por 3 dias até finalmente chegar a algumas águas. Só que eram águas amargas. E então começaram a clamar e se queixar. Deus acabou de abrir o mar vermelho. E ele chega a um lugar de águas, só que águas amargas. O que eles fizeram? Oraram? Agradeceram? Clamaram para o poder do Senhor se manifestar? Não, murmuraram. E foi aí onde Moisés clamou ao Senhor e recebeu o direcionamento a lançar um arbusto nas águas e elas se tornaram boas para beber. E eles se acamparam aí. E saindo mais uma vez dali, o povo começou a reclamar por não ter o que comer. Depois de Deus ter aberto o mar, ter tornado águas amargas em águas boas para beber, agora eles estão sem comida e murmuram de novo. E eles disseram assim, eles começaram a reclamar por não ter o que comer e disseram, quem dera o Senhor ter nos matado no Egito pelo menos, lá tínhamos panelas de carne e pão à vontade. E então Deus fez maná cair do céu e ele alimentou eles todos os dias. E mais uma vez o povo ficou sedento por água. E disseram, por que nos tirou do Egito? Era para nos matar nossos filhos e matar nossos rebanhos? Olha a murmuração desse povo, após ver Deus tantas vezes se manifestar. E então Deus mandou Moisés bater numa rocha e a água saiu dela. Milagre após milagre. E o Senhor leva o povo ao Monte Sinai, onde eles ficam por 1 ano. E aqui é onde Moisés recebeu os mandamentos e direcionamentos do Senhor. E o mais memorativo aqui é onde Israel ergueu um bezerro de ouro e se rebelou contra o Senhor. E o que vemos nisso é que muitas vezes a promessa de Deus não significa a aprovação de Deus.
eles receberam aquilo que eles estavam pedindo. Queriam água, Deus deu água. Queriam comida, Deus deu comida. Mas será que a manifestação de Deus, será que a permissão de Deus significa aprovação? Não. Você receber a permissão de Deus não significa receber a aprovação de Deus. Muitos Deus permite ir. Ah, Deus, eu quero ir para tal nação. E Deus fala, ok, você quer tanto? Então vai. Ele permite que as pessoas aprendam. Ah, Deus, mas eu quero entrar em tal relacionamento. Vai. A permissão de Deus não sempre significa a aprovação de Deus. E agora eu quero ler junto com vocês Números 11. Depois deles partirem de Sinai. Números 11. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades. 11, verso 1, beleza? Vamos ler muita Bíblia agora. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo de parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Olha o que Deus manifestou por causa das queixas. As pessoas se queixaram e Deus manifestou sua ira como fogo que queimou as extremidades do acampamento. E então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Olha a severidade da murmuração. Por isso aquele lugar foi chamado Tabera, porque o fogo de parte do Senhor queimou entre eles. E aqui, verso 4, titulado como a reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e disseram: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Sabe, eu quero dar uma pausa porque muitos jovens, após serem libertos do Egito e libertos da escravidão do Egito, começam a andar pelo deserto. E estando no deserto, o Egito começa, aquilo que te escravizou, aquilo que te trouxe depressão, aquilo que te trouxe ansiedade, aquilo que estava te levando à morte, começa a parecer mais uma vez atrativo. Aquelas amizades de qual Deus te libertou, que era tão ruim para você. Quando você está no deserto, talvez está se sentindo um pouquinho sozinho, porque agora você não anda com tantas pessoas. Aí você começa a lembrar: ah, sim, eles me levaram ao pecado. Sim, eles me afastavam de Deus. É verdade, quando eu estava com eles eu estava em depressão e ansiedade. Ah, mas pelo menos eu me divertia. Pelo menos eu tinha pessoas com quem falar. E você começa a associar a escravidão com algo bom para a sua vida. Ouça as palavras e lembre-se de quantas vezes você tem feito o mesmo. E aqui em verso 10 diz assim: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, murmurando, cada uma à entrada da sua tenda. E então acendeu-se a ira do Senhor mais uma vez. E isso pareceu mal a Moisés, também me parece. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxestes esse mal sobre teu servo? Olha, até Moisés começando a murmurar. Deus entregou todo um povo para ele. Ele falou: Deus, por que você trouxe esse mal para mim? E nós vemos aqui que a ira do Senhor se acendeu uma vez mais. A ira do Senhor se acendeu contra esse povo que murmurava. Quando eles reclamavam e se queixavam. E vemos claramente que Deus odeia a murmuração. É repugnante aos ouvidos do Senhor a murmuração. E olha que Moisés fala: foi por não te agradares de mim?
Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Cuidado, cuidado, líderes, que até vocês podem errar com a murmuração. Eu tenho que ter esse cuidado, muitas vezes me policio nisso. Após o Senhor ter revelado essa palavra para mim, me mostrado isso, eu comecei a ter muito cuidado com isso. E vocês vão ver como nós líderes, nós figueiras, muitos de nós temos a costume de murmurar sem saber que estamos murmurando. Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços como uma carga, como uma ama carrega um recém-nascido? Para levá-lo à terra que prometestes sob juramento aos seus antepassados, vocês estão entendendo? Deus prometeu sob juramento que ia levar esse povo à terra prometida. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mate-me agora mesmo. Olha as palavras de Moisés. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E aí nós vemos, verso 16. E o Senhor disse a Moisés, qual é a resposta do Senhor? Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leva-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Então olha que interessante, tinha um Espírito sobre Moisés. E agora esse Espírito que estava sobre Moisés, estava sendo, olha, ele fala, tirado e dividido sobre os líderes. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês. Gente, isso é triste, é sério, mas eu confesso que me fez rir quando eu li isso. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10 ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo: por que saímos do Egito? A permissão de Deus não é a aprovação de Deus. Deus falou: vocês querem carne? Então vou dar tanta carne para vocês que vai sair da nariz de vocês e vocês vão ter nojo porque me rejeitaram, porque se queixaram contra mim. Deus não se agradou com o povo. Deus não se agrada com a murmuração. E olha que diz em verso 31, depois disso veio um vento de parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, olha a correção do Senhor. Mas enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, e antes que o ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. E nessa história, essa gula pode representar em nossas vidas aquilo que nos domina. Aqueles que são dominados pelo desejo de estar num lugar confortável.
de construir uma vida de conforto e luxo e se queixa contra o Senhor. Senhor, por que não é assim ainda? Por que eu não tenho essa casa ainda? Por que eu não tenho esse trabalho ainda? Por que eu não tenho isso ainda? E a gente começa a gular espiritualmente. Ou seja, não é uma gula de desejar a comida como eles desejaram, mas desejar o alimento que talvez o inimigo quer proporcionar para nós. Uma casa linda, um casamento bom, tudo isso não é do inimigo. Mas se você deseja isso mais do que a vontade de Deus, então sim, é Satanás que proporciona. Pois mesmo Deus dando muitas riquezas para os reis de Israel que o agradaram, Satanás usou riquezas para tentar a Jesus. E se não era a vontade de Deus aquilo que Satanás estava oferecendo a Jesus no deserto, então, mesmo Deus sendo um Deus de provisão, abundância, um Pai que dá bons presentes, se a gente deseja tudo isso, mais do que o desejo de estar na vontade dEle, mesmo sendo numa prisão, então nos entregamos à tentação de Satanás e gulamos e cobiçamos. Murmuramos e Deus até entrega a nós. Você quer o trabalho que eu não quero para você? Toma e veja como eles vão te tratar. Veja como você vai ganhar tudo e perder tudo. Você quer esse relacionamento com essas pessoas? Nem precisa ser íntimo. Um relacionamento de romance. Essas amizades. Esse casamento. Você quer assim, você pede tanto, você se queixa, então toma. Ele dá aquilo que não era para você ter. E quando você recebe aquilo que não era para você ter, sempre vai vir com consequências. Só porque Deus dava para o povo o que eles pediam, não significa que Ele se agradava com eles. Vemos Deus dar para o povo muitas vezes o que eles pediram, mas a permissão de Deus não significa a aprovação de Deus. Não era a vontade de Deus levantar um rei para Israel. Vocês não sabem que não era a vontade de Deus ter reis sobre Israel. A vontade de Deus, como diz nas Escrituras, era Ele ser o rei de Israel. Mas Ele deu para o povo o que eles queriam. E quantos pagaram o preço de reis ruins na história de Israel? Porque Deus permitiu aquilo que não o agradava. Quantos irão receber o que realmente querem? O que é que muitos realmente querem? Quantos vão receber o que realmente querem? Sabe que muitos realmente querem? A morte. A morte. Muitos querem voltar para Egito, um lugar de morte. E por isso, Deus dá para os homens aquilo que eles querem e os entrega à sua própria concupiscência. Ele entregou Sodoma e Gomorra. É o que vocês querem? Façam o que querem então. Ele vira, ele chama seus anjos, ele chama o anjo da morte, ele derrama fogo e morte sobre esses que queriam morte. É isso que esse povo desejava. Eles dizem que desejavam prazer e alegria, mas o que eles realmente desejavam era a morte. Quantas vezes você já orou assim? Olha, Deus, tudo está tão difícil. Eu estou tão cansado, estou sem forças. Quando que o meu livramento vai chegar? Quando que a promessa vai se cumprir? Quando que eu vou ver a sua provisão sobre minha vida? Quando que tudo isso vai acabar? Isso não parece muito com as orações do povo de Israel? Isso não parece muito com aquilo que Israel declarava? Quando que vamos sair daqui? Quando que vamos ter para comer? Foi essas orações, pois eles clamavam isso ao Senhor, como uma oração que desagradou a Deus. Essas orações são desagradáveis aos ouvidos do Senhor. O que diferenciam essas orações as orações do povo de Israel? Deus está demorando demais.
Deus, quando que vou ter o relacionamento que tanto quero? Deus, quando que eu vou sair dessa prisão? Aí alguns dizem, mas Davi não falava assim? O rei Davi? Os salmos não são cheios desses tipos de declarações? Eu me perguntei isso. Ai Deus, qual é a diferença? E sim, os salmos têm uma coisa que os diferenciam. Davi sempre expressava aquilo que ele estava sentindo. Deus, estou abatido. Deus, estou com fome. Deus, meus inimigos me cercam. Mas ele não dizia, era melhor eu ficar em Egito. Não. Ele tornava toda essa dor em adoração, em agradecimento, em renúncia. Vai, abre os salmos. Leia o começo e chegue até o final. Mas Senhor, mesmo assim eu te louvarei. Mesmo estando com fome e meus inimigos me cercando, eu confiarei em Ti. Tu és meu socorro. Eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro. De lá vem. Eu esperarei em Ti, Senhor. Eu me alegrarei em Ti, Senhor. Davi não tinha uma essência de murmuração, ele tinha uma essência de adoração. Mas qual é a essência que você carrega? A murmuração é um dos maiores devoradores de promessas, porque é um devorador que se esconde. Você acha que está orando, mas você está murmurando. Aquele que está se entregando à imoralidade sexual sabe claramente o que está escondendo. Aquele que está na imoralidade sexual sabe que está no erro. Sabe que está desaprovado por Deus. Aquele que engana e mente sabe claramente o que está aprontando. Aquele que está indo para festas, fumando e bebendo, sabe que está totalmente perdido e longe dos caminhos do Senhor. Mas a murmuração tem se tornado um dos pecados mais despercebidos e comuns na vida do cristão. Números 14 fala quando o povo chega em Canaã. Eles chegam tão perto da terra prometida, mas eles murmuram e querem voltar. E no verso 11 diz assim: E o Senhor diz a Moisés, até quando que este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei. Mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. A murmuração devora as suas promessas, porque a murmuração devora a sua fé. Por que Deus odeia a murmuração? Porque a murmuração é ingratidão por tudo que Deus tem feito e a falta de fé por tudo que Ele fará. Quando o povo teve medo de entrar na terra prometida e murmurou, Deus se cansou e disse, olha o que Ele disse, até quando esse povo me tratará como pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de tudo que eu já fiz por eles, os sinais que realizei entre eles. A murmuração gera em nós ingratidão. A gente esquece de reconhecer tudo que Deus tem feito até agora. Como Ele tem cuidado de você. Como Ele tem te dado e trazido sua provisão sobre sua vida. Como Ele tem te cercado por pessoas, mesmo sendo uma ou poucas, que te amam e te conduzem nos caminhos do Senhor. Como Ele te trouxe até esse lugar para ouvir a sua palavra, para uma oportunidade de se arrepender. E é falta de fé por aquilo que fará. Quando murmuramos, é uma expressão de falta de fé. E tudo que fazemos sem fé é pecado. A murmuração, Deus odeia a murmuração porque é o oposto daquilo que Ele ama. A adoração. Quando você murmura, você questiona o caráter de Deus no lugar de exaltá-lo. Quando você recusa ver a bondade de Deus através da murmuração que te acerca,
Você recusa ver essa bondade que te cerca no lugar de exaltar uma canção de louvor. É o oposto da adoração quando você expressa o oposto de fé, que é a murmuração. Quando você está esperando na promessa e você murmura, Deus, quando que vai chegar? Você mostra que não confia nos tempos de Deus. Quando você está com falta de dinheiro e você murmura, Deus, quando que a sua provisão vai vir? Você mostra que não confia que Ele proverá no tempo certo. Quando você está servindo e não é servido, e você murmura, sabe, muitas pessoas servem e depois se queixam por não serem servidos. Você mostra que seu serviço é uma troca e não uma entrega. Quando você está querendo alguém para te dar companhia, Deus, quando que meu cônjuge vai chegar? Quando que vou ter meu marido, meu casamento, minha marido vai falar, minha esposa? E você murmura, você mostra que você não vê que Deus é suficiente. A paciência do Senhor acabou para o povo de Israel. E Ele quis destruir todos, mas Moisés orou e clamou por eles. Números 14, olha o castigo do Senhor. Dize mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Olha, um dia Deus jurou levar esse povo até a terra prometida. Agora o juramento mudou. Porque eles não quiseram receber a promessa. E o que ele fala, agora farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. O Senhor fala que jurei dar-lhes a sua habitação, agora não vou dar mais. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. O decreto que um dia, jovem, era juramento a entrar na terra prometida, se tornou um decreto de destruir todos eles no deserto. O juramento que Deus falou, que darei para vocês um lugar de habitação, mudou a um juramento que Deus ia matar e destruir todos eles no deserto. Quantos pastores te ensinaram sobre isso? Quantos pastores têm coragem de dizer que esse é o Deus que servimos? Esse é o Deus da Bíblia. Um Deus que é tão justo, que não suporta o pecado, a murmuração, mas também tão amoroso, que estende a sua misericórdia. Não murmurar é difícil, essa é a verdade.
Ser um homem e uma mulher de Deus que não murmura é difícil. Mas por isso é digno de ser um sacrifício agradável ao Senhor. Deus se agrada naqueles que não murmuram. Abraão não murmurou quando precisou entregar Isaac. Deus, mas é a minha promessa. Não. Amém, Senhor. Tu és fiel. Josué não murmurou quando foi jogado na prisão. Deus, mas você me chamou a estar acima dos meus irmãos. Agora sou escravo. Não. Senhor, eu serei fiel onde você me colocar. Os jovens não murmuraram quando iam ser jogados na fornalha. É assim que você trata aqueles que te adoram? Não. Senhor, mesmo se queimaremos no fogo ou seremos resgatados, Tu és digno da nossa adoração. Tu és bom. Paulo e Silas não murmuraram quando estavam na prisão. Não. Paulo diz, eu aprendi a me contentar com muito e com pouco. O Senhor, a sua graça me basta. Quando os discípulos foram perseguidos, eles não murmuraram. Como que você vai deixar isso acontecer com aqueles que te servem? Não, eles pulavam de alegria. Sofrimos por Cristo. Você tem sido como esses? Como Abraão? Como Josué? Como os jovens da fornalha? Como Paulo, Silas e os discípulos? Ou será que você tem sido como o povo de Israel? Sabe, jovem, você precisa ser intencional. Aqui não é apenas sobre arrepender-se da murmuração, mas é sobre ser uma pessoa grata. É sobre ser uma pessoa que confia no Senhor e expressar isso com adoração. A murmuração vem de um coração ansioso. E quando você entende isso, você entende o que você deve fazer no lugar da murmuração. Porque a murmuração vem quando estamos ansiosos. E Filipenses 4 diz assim, tenham sempre, verso 4 do capítulo 4, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Muitos pedem a Deus o que precisam, não com agradecimento, mas com murmuração. A Bíblia diz que devemos pedir ao Senhor o que precisamos, mas com um coração de gratidão e não de murmuração. Senhor, eu não consigo pagar minhas contas esse mês. Eu não vou questionar você, mas eu vou confiar, sabendo que a Tua palavra diz que aquele que procura primeiro o reino de Deus, tudo se acrescentará. Obrigado, pois Tu és o Deus que é assim. Senhor, está difícil. Perdi todos os meus amigos por Te seguir. E a minha oração é que Você venha colocar pessoas na minha vida que me edificam, Senhor. Mesmo me sentindo sozinho, eu sei que estás aqui e a Tua graça me basta. Isso é pedir ao Senhor com gratidão no coração. E quando você pede assim, a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o teu coração e a tua mente. E você permanecerá unido a Cristo. A razão que estamos numa geração tão depressiva e ansiosa é porque estamos numa geração tão acostumada a murmurar. Se você está ansioso, é porque você é um murmurador. Pois se você tivesse gratidão no teu coração, existe uma promessa bíblica. Você estaria em paz. Olha como é importante, jovem, ter uma pessoa como eu na sua vida. A sondar o teu coração e te mostrar as coisas que talvez você não percebia. Eu quero perguntar para vocês, jovem, você que ouviu essa palavra
e falou, caramba, eu não conhecia esse lado de Deus. Oh, caramba, eu não conhecia esse lado meu. Eu não sabia que eu era um murmurador. Sabe, isso muitas vezes é por falta de ensino e falta de cuidado. Tem pessoas que estão sendo cuidadas, ensinadas e simplesmente são ignorantes e recusam esse ensino. Pois tem pessoas que têm passado pela minha vida, discípulos que ensinei muito bem, mas rejeitaram os ensinos. Tem outros que chegam até mim e não sabem nada e se tornam conhecedores e adoradores do Senhor. Então quem é você? Jovem, hoje é um dia para avaliar a sua vida e ver a importância de ter homens espirituais na sua vida para dizer, hey, cuidado. Você acha que está indo bem, mas sabe que até nas suas orações você pode desagradar ao Senhor. Se você ouvir essa palavra e seu coração está em chamas e você quer mais, se você fala, Davi, para ser sincero, ninguém nunca me ensinou assim, tem muito mais alimento aqui nesse ministério para você. E nós queremos cuidar da sua vida. Cada 15 dias fazemos algo que se chama uma macrovinha. Um Google Meets com 10, 15, 20 jovens que estão entrando num processo que chamamos de Step 1, onde estão aprendendo palavras como essa, onde estão falando conosco, estamos ensinando a eles como produzir frutos e viver vidas que agradam ao Senhor, para eles não correrem o risco de perderem a promessa do Senhor, mas sim viver ela. Se você quer aprender mais, se você diz, Davi, eu preciso de um líder, eu quero ser discipulado, então você pode entrar nesse processo onde vamos avaliar você para ver se realmente é o que você quer, se realmente é o que você deseja, e você vai avaliar nós, se ver se realmente somos aptos para te discipular. E vai aparecer um QR Code em alguma parte dessa tela, talvez na minha esquerda, talvez na minha direita, talvez aqui em cima. E aí você pode escanear esse QR Code e fazer seu cadastro. Entraremos em contato com você, vamos explicar mais. E você vai começar a entrar nessas vinhas conosco. Eu estou lá junto com os outros líderes e é um tempo precioso, é um tempo muito precioso. Talvez alguns que já fazem parte disso, vou pedir para vocês deixar um comentário e os outros que vão assistir isso podem ler e ver realmente como é. Amém? Também vai aparecer o site aqui oficial onde você pode entrar se o QR Code não está funcionando para você. Você entra no site, você faz seu cadastro, você coloca lá que você é um jovem e a gente vai... nossa presbítera Patrícia, né? Ela vai te conduzir às pessoas certas, o Ministério de Jovens que vai te ajudar. Amém? Então, vamos orar. Como é importante, depois disso, orar e nos consertar com o Senhor e pedir perdão se temos murmurado e desagradado a Ele. Jovens, fechem seus olhos onde vocês estiverem, Pai. Eu venho junto com esses jovens a colocar minha vida diante do Teu altar. É muito provável que várias vezes eu mesmo tenho me queixado e murmurado. É provável que várias vezes, Pai, mesmo tendo essa palavra tão profunda no meu coração e cuidando, pode ter acontecido algumas vezes que eu permitia murmuração se manifestar no lugar da gratidão. Então, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por todas as vezes que faltamos fé e faltamos gratidão. Ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti. Ajuda-nos a lembrar tudo que Tens feito. Ajuda-nos a reconhecer, Pai, quem Tu és. E nunca trocar as nossas palavras de adoração por palavras de murmuração. Pai, eu oro pedindo que aqueles que sentiram uma grande convicção na sua vida, que talvez hoje estão vivendo a permissão de Deus, mas sabem que não estão sendo, que não tem te agradado, que eles possam se consertar contigo e voltar ao caminho da vontade que Tu tens para a vida deles. Pai, em Teu santo nome que oramos, te agradecendo por esse tempo juntos e dizemos amém e amém. Jovens, que palavra importante e linda de se ouvir, que ela possa ficar escrita nos seus corações e que vocês possam ser verdadeiros adoradores, pois são aqueles que Deus procura. Amém? Se você está ouvindo essa palavra, talvez eu já estou em Paraguai ou talvez a semana que vem eu vou estar lá. Mas eu quero mandar um grande abraço para todos vocês. Orem pelos nossos hermanos paraguaios
que vão receber o Evangelho de Cristo. Fiquem aí atentos a tudo que a gente está vivendo e fazendo. Se inspire, queime. E, como sempre, eu tô indo para as nações, eu já tô lá. A minha pergunta é quem que vai comigo? Coloquei aí, #eu irei. Um grande abraço. Falou!